Então, sexto ano, boa noite. Para mim aqui é boa noite, tá? É a hora que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou estar agora falando sobre a matéria que a gente deixou na plataforma, ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, tá bom? E a gente explica agora, continua o capítulo 5, mas agora na explicação de retas paralelas e retas concorrentes, ok? Eu já botei aí o esqueminha, tá? Do que vocês têm aí, dizendo que é parte da cidade de Londrina, no Paraná, ok? Então, a gente observa o seguinte, também tem a ideia aí da maneira como o hashi se está sendo segurado, que a gente vê que ao fazer aquela pinça, ela cruza, os dois palitinhos se cruzam, tá? Num determinado ponto, geralmente mais na ponta. E tem essa daí lá de Londrina, uma representação das ruas, tá? Aí já fala aí que é o hashi, né? Que são palitinhos usados como talheres em alguns países orientais. Eu, por exemplo, particularmente não sei usar, tá? Eu ainda tenho que aprender porque eu não tenho costume de comer comida japonesa. Tentei uma vez, mas não me agradou de muito, não. Então, eu peguei essas cidades, essas ruas na cidade de Londrina e ela tá uma forma pra gente matematicamente mais objetiva em linhas retas e inclinadas, ok? Aonde a rua Maragogipe, essa é representada pelo B. A rua de baixo, que é Rua Mossoró, representado pelo C. A rua D, que é Rua Fernando de Noronha, representado pelo D. Temos a rua também na vertical, que é Rua Belo Horizonte, que é a letra E. E a F representada pela Rua Paraíba, ok? E a A, que é essa inclinada, é a Rua Quintino Bocaiúva, ok? Essa é representada pelo A. Então, a gente começa a observar o seguinte, tá? O que seriam as ideias, nesse caso, de retas paralelas e retas concorrentes, tá? E tem uma simbologia para usar, que é importante na hora de determinar alguns exercícios, tá bom? E lá na frente, a gente nem usa muito essas linguagens do que é concorrente e paralela. Elas têm uma simbologia, tá? Então, olha só. A gente tem como definição, as retas paralelas são as que não se cruzam. Seria uma definição simples. Essa B aqui nunca vai encontrar com a C, porque elas são paralelas. A C nunca vai encontrar com a D. Então, essas que nunca se cruzarão serão paralelas, tá? Mas cuidado, porque pode acontecer de não se cruzarem, mas elas não serem paralelas. Mas como assim, professora? No sentido assim, elas podem ter um pouquinho de ângulo diferente, então elas vão ir abrindo, elas nunca vão se encontrar, ok? Mas cuidado, porque o pouquinho que eu mexer no ângulo, mesmo que infinito, uma hora elas vão se encontrar, tá? Então, para ser paralela, até já deixei lá bem claro, não tem ponto em comum e tem que manter a mesma distância uma da outra, tá? Nesse exemplo que a sua apostila traz, diz também sobre concorrentes. Concorrentes é que vão ter um ponto em comum. Aí ela deixa aí um esquema de 3 pares de retas que eu posso identificar quando é paralela e quando é concorrente. Então, por exemplo, na letra A, que ele deixou definida ali, o que seriam as retas paralelas? O que seriam as paralelas? Deixa eu botar aqui, paralelas. Eu vou falar em cima do exemplo que ele deu, que foi das cidades, das ruas aí, tá bom? Paralelas seriam aquelas que não vão se cruzar e têm a mesma distância uma da outra. Então, seria AB com a C seriam paralelas, tá? AB é paralelo com a C, então tem essa simbologia aqui, tá? Outro par seria a letra C é paralelo com a letra D, a rua C com a letra D.
E uma outra definição que eu poderia dizer seria E paralelo, seria esses dois tracinhos com a letra F, tá? Então, B paralelo com C, C com D e E com F. Poderia ser B com D também? Sim, mas como ele pediu só 3, tá bom aí. Na letra B, ele pede as que seriam concorrentes, ok? Concorrentes seriam as que se cruzam em pelo menos um ponto, tá? Então, a gente tem três exemplos, ó. A reta B se cruza com a reta E em um ponto, ó. Esse ponto aqui. Então, a gente pode dizer, concorrentes seriam, mas aí nesse caso não tem simbologia, tá? A gente pode escrever assim, B, E, ok? Vírgula. Aí a gente teria também, aqui, vamos escolher uma outra, né? A reta A com a reta C se cruzam em um ponto. Então, a gente pode botar A e C. E a última, a gente pode escolher, por exemplo, a D com F, ó. Essa reta D, ela se cruza em um ponto com o F. A, D e F. Ok? Então, a representação simbólica de paralelos são esses dois tracinhos, tá? Já de concorrentes, não tem nenhuma definição simbólica, tá? Pode deixar só assim, B e E, A e C e D e F, tá? Não teria essa simbologia. Agora, como que eu definiria essas paralelas montando um desenho geometricamente bem perfeito? Seria da seguinte forma, ó. Eu até vou deixar aqui para organizar. Ele traçou assim, ó. Vou fazer direitinho para vocês. Ele traçou uma reta. É importante o uso da régua a partir de agora. Aí ele colocou lá, ó. Fez uma paralela, uma reta aqui, cortando com essa horizontal. Só que depois, para desenhar outra paralela com ele teve que marcar uma distância, porque elas têm que ter a mesma distância. Então, eu vou botar aqui como se fosse 10 centímetros na minha régua. É muito. Então, vou botar um pouco menos aqui para ficar certinho para vocês. De 0, no meu caso, 8 centímetros. Então, ó, aí eu vou lá e traço, tá? Ok? Então, o que eu defini? Que a distância dessas duas retas são iguais, tá? Essa aqui é a distância, tá escrito aí, distância entre as paralelas. E por que eu posso definir que elas são paralelas? Por que eu vou definir que elas são paralelas? Porque elas têm a mesma distância, já que elas têm a mesma distância, que elas nunca vão se cruzar, ok? Então, como ele chamou aqui de reta R e reta S, geral, as retas são indicadas por letra minúscula, e aqui para separar essa T, já que eu quero identificar a paralela, como não tem ponto comum e sempre vai manter uma distância, a mesma distância uma da outra, infinitamente vai na mesma distância, o que eu vou definir? É que a reta R é paralela com a reta S, ok? Então, elas estão no mesmo plano, tá? Tá escrito aí, porque elas também estão no mesmo plano, tá? Tudo bem aí? Então, elas são paralelas. Essa é a ideia principal de paralelas. Cuidado que eu destaquei aqui o que é mais importante, ó, não tem ponto comum e mantém a mesma distância uma da outra. Isso é muito importante lembrar, tá? Então, vamos definir melhor o desenho de concorrente. Então, vamos lá, vamos definir isso ali, ó. Escrevi lá do outro lado, ó, concorrentes. Agora, como que eu sei que essas retas vão ser concorrentes? Cuidado, que elas têm que se cruzar em um único ponto, tá? Um único pontinho de cruzamento, tá? Por quê? Se cruzar em mais de um ponto, elas não têm esse nome concorrente. Seria outro nome específico.
E ao se cruzarem, não paralelamente, não 90 graus, ó, elas formam algum ângulo que não são 90, são menores que 90 e maiores, porque tem aqui também. Lembrando, aí o que vocês vão estudar mais à frente? Que os ângulos que estão em retas concorrentes, um na frente do outro, são ângulos iguais, tá? Mas a gente não está definindo ainda isso, a gente está definindo o estudo das retas mesmo, paralelas e concorrentes, tá? Mas lembrando já que toda vez que a gente tem uma concorrente e forma um ângulo menor que 90, a gente tem aí igual os ângulos opostos, tá? Um na frente do outro. Aí ele representou pela retinha M e N, tá? Elas são concorrentes porque cruzam em um único ponto. Aí o que acontece? Essas retas aqui, observe que o cruzamento delas não deu 90 graus. Quando é diferente de 90 graus, não deu 90 graus, elas têm um nome chamado oblíquas, ok? Agora, a gente tem um nome quando ela é 90 graus, tá? E quando ela é igual a 90 graus, ok? Quando essas retas assim, elas são concorrentes, por exemplo, vou desenhar aqui, ó. Ela tem a vertical e ela tem a horizontal, ok? E aí essa retazinha aqui, vou chamar de A, e essa retazinha de B, letra minúscula, elas formaram direitinho aqui, ó, aquele quadradinho com uma bolinha, 90 graus, ok? Quando isso acontece, elas não vão deixar de ser concorrentes, ó, elas são concorrentes, tá? Mas elas têm um nome, tá? Quando ela é igual a 90, elas serão, vou botar aqui, né, serão, né, porque são duas retas, serão perpendiculares, perpendiculares. Deixa eu escrever pra cá para ficar mais certinho. Então, vamos lá. Perpendiculares. Tá, perpendiculares, tem uma simbologia para isso? Tem. Eu vou escrever assim, ó. O A, esse oblíquo não tem uma letrinha, por exemplo. Não tem como escrever assim, M alguma coisa com N, tá? Não tem uma simbologia para explicar a concorrência. Aqui tem, o paralelo também tem, ó, que são esses dois tracinhos. A perpendicular também. Cuidado que às vezes a gente não dá muita atenção agora no 6º ano com isso, mas lá na frente essa simbologia vai ser muito aplicada no ensino médio, tá? Então aqui a gente tem o A perpendicular, tem gente às vezes fala assim, nossa, o que é isso? T é o contrário? Não, não é um T de cabeça para baixo, que ele ficou doidão, não. É uma simbologia para indicar perpendicularidade, tá? Aí eu tô, ao invés de escrever, a gente lê isso aqui, ó. A é perpendicular com B, tá bom? Então, lembrando que paralelas tem aqueles dois tracinhos e perpendicular tem, entre aspas, né? Parece um T de cabeça para baixo, tá? Para quem nunca viu isso, quando a gente é mais novo, a gente olha assim, nossa, que negócio esquisito. Mas é só isso, é para você não usar a palavra perpendicular. Você colocar isso aqui no seu caderno, no seu livro, você está dizendo para uma pessoa que entende da área de exatas que é perpendicular, tá bom? Então tá aí, galera, o estudo dessa semana são retas paralelas e retas concorrentes, tá? E a partir dessa semana a gente continua e as explicações e as dúvidas vão estar na videoaula certinho, tá bom? Então, vão separando as dúvidas. A partir de agora, eu vou escolher a pedidos, né, um assunto mais específico para a gente não ficar com a live toda em aberto, assim, com vários assuntos ao mesmo tempo, tá bom? Bons estudos aí e até a próxima explicação e correção.